piada e seja o que Deus quiser. Fala, pessoal. Olha que legal, cara. Montei um hall de piadas aqui pra vocês. Vocês vão gostar pra caramba. Olha lá. Para da Gostar risada, pra cara, que eu nem caramba é comecei a contar, ótimo, cara. Paulo. Ó, ó. Sem ruídos, sem ruídos. O primeiro aqui, ó. Pô, sabe qual que é o lugar preferido do pai esconder os presentes? Uau. O bolso da calça. Essa foi sem graça pra caramba. Mas tem outras, olha, ó. Mas porque o pai é bom de contar piadas? Não, não, para. Eu não entendi a piada. Mas O dá pra entender, bolso cara, da vai. calça? É Tá, tipo um stand-up, cara. Você tá, vai ver, tá, no É que final tá. você vai não fazer dá o sentido. presente, entendeu? Tá Ah, ali, tá entendi, guardado. justo. Vai. É onde guarda o Outra, cigarro. mas guarde. Então, ó, e aqui, ó. Então, por que que o pai é bom em contar piadas? Essa é Não sei. excelente. Pô, porque o pai tem um senso de humor paiadístico. Nossa, Nossa, que bom. cara, tá piorando. Eu achei que Não, eu aquela era falei. pior, mas vai, continua. Não, cara, é elevando, não, elevando o grau, elevando o grau. E o jogo de computador favorito do pai? É. Simulador de churrasco Pô, essa eu 2021. curti, cara. Essa eu É curti. legal, né? Top. Simulador, não sei, mas curti. Churrasco eu curti. E o Fala, pai, galera, cara, porque. não, chega de piada, chega de piada, chega Não, de cara, tem que contar piada. isso toda. Tem mais Deixa eu uma? contar o rol. Tem várias, cara, que eu comprei, várias aqui, Meu ó. Deus, vambora. Por que que o pai é um bom chefe de cozinha? Yeah. Essa não tem nada a ver, mas é porque ele sempre faz questão de provar a própria comida antes de servir os outros. As outras tinha, né? Isso. Nossa, essa eu não E o entendi super-herói, ainda, cara, cara. mais favorito do pai, o que o pai mais gosta. Hum. Pô, super pai, né? Super Camisetinha e pai. tal. Caramba, Ó, Thiago, essa pegaram. não é que é ruim, é simplesmente não faz sentido nenhum, cara. É qualquer pergunta com qualquer resposta. Que isso? Sim, cara. E, cara, agora essa aqui é pra fechar. Agora você Tá, entendeu, agora você sacou, sabe? tá. Cara, quando pergunto pros pais onde que tá a chave da casa. Pergunta pra mãe. Pergunta pra Essa é mãe. claro. É. Não, cara, eu sei exatamente onde eu deixei. No É. bolso. Ah, Agora eu entendi, agora eu saquei. linkou. Daí, Então, galera. Bora! Fala, pessoal. É, Tem uma novidade pra vocês. Estamos aqui no nosso segundo episódio. E o que a gente percebeu, né, da última conversa para agora, é que o que a gente está fazendo aqui nada mais é do que uma boa resenha. Então, a partir de agora, o que a gente vai fazer aqui é uma resenha boa, galera. Né, um momento para trocar uma ideia, né, entre amigos. Né, a gente quer ouvir vocês também em algum momento para saber o que vocês acham daquilo que a gente está conversando aqui. E a conversa de hoje é uma conversa na linha das piadas que o Thiago acabou de contar, né? É divertidíssimo o assunto. Não, não é essa parte, galera. A ideia é paternidade. A gente vai falar hoje sobre um tema muito interessante, né? Trocando uma ideia um pouquinho antes aqui, é um assunto que ele não tem, acho que dá para dizer assim, ele não tem limite, né? Não tem limite para a gente começar e terminar. Então, o que a gente pensou aqui, somos três homens, três pais, com uma história longa sobre esse assunto e bacana de começar a conversar, né? E a primeira coisa que eu queria dividir aí, Diego, Thiago, que é uma coisa, aí é um pouco do que eu aprendi, né? É impossível não falar de mim quando eu toco nesse tipo de assunto, mas para mim, cara, paternidade é uma questão de honra. É uma questão de você ter. Eu até enxergo isso assim como, além de honra, né? Eu falaria hombridade. Cara, quando você assume o papel de ser pai, né? Você está assumindo uma responsabilidade muito grande. Então, aí é uma coisa para a gente pensar, né? Quando a gente descobre que vai ser pai, realmente vem, acho que uma enxurrada de coisas na nossa cabeça, né? Eu sempre quis ser pai, era um sonho de infância meu. E quando eu descobri que minha esposa estava grávida, para mim foi assim uma mistura de sentimentos enorme, cara, enorme.
mas aquele sentimento, né? Acho que quando a Lu engravidou do Isaac, eu tinha 22, eu acho, cara, 22, 23 anos, alguma coisa assim. E eu, como eu falei, né? Minha vontade de ser pai, ela vinha lá da adolescência. É, e quando chegou aquele momento, eu falei, cara, perfeito, assim, vambora. É, eu faço questão, né, de ser pai. Foi até É, que nessa época, infelizmente, desculpa te interromper, foi até nessa época que a gente acampou, né? pô, fantástico. Você lembrou de uma coisa que esses dias, inclusive, apareceu no teu Facebook, né? Aham. O Não, é que Facebook é foi bom porque ele traz assim. essas É, lembranças. Fala foi aí dessa. assim. Acho que o Thiago não se envolveu nesse. Mas o Paulo chegou para mim e falou: Cara, eu sempre quis acampar. A Lu já está avançada, né? Não sei, 6, 7 meses de gravidez. Daqui a pouco vai É ter o meu verdade. primeiro filho. E vamos acampar. E a gente foi na loucura, a gente achou uma represa aqui perto, perto não, né, mas um pouquinho, não é tão longe assim. E chegamos lá com a cara e com a coragem, passamos no mercado, compramos umas coisas, chegamos lá, nem sabia como ia ser. Lá a gente descobriu que alugava barco, aí alugamos É um verdade. barco. A gente não sabia é, que tinha ilha, eu acho, né, cara? A gente Aham. Daí a tava gente caçando achou, porque alguma a coisa. gente tinha medo de vir bicho, bicho do mato, porco do mato, alguma coisa assim, né? A gente achou uma ilha dentro dessa região, dessa represa, né? A gente E alugou o bote, saiu remando, encontrou a ilha encontrou uma ilha, aí ficamos na ilha, acampamos na ilha e tal. E foi bem, né, nessa vibe um pouquinho antes de você entrar na paternidade, né? Foi muito bom. e foi por causa. Pescamos e E é fizemos bem o que o Diego falou, churrasco. foi por causa da que eu ia ser pai, né? E eu lembro que eu falei assim, cara, depois dessa eu não vou conseguir fazer isso tão cedo, né? Da hora que o Isaac nascer, eu não vou conseguir fazer isso tão cedo. E E bora assim, acampar. pode parecer. Parando para pensar aqui sobre linkando com esse assunto, pode parecer que não, mas na verdade tem tudo a ver com isso que você está falando, né? Com honra, com hombridade, porque você falou, agora não é mais moleque. Era isso que você estava querendo me dizer, eu entendi, né? Agora É não isso tem aí. mais molecagem, agora eu sou pai de família. E a última molecagem que me falta fazer para eu me sentir realizado é acampar alguma vez na vida. E daí ele foi e acampou antes do neném nascer. Muito bom. Verdade. Tiagão, conta aí, cara, como é que foi quando você ficou sabendo que você ia ser pai, cara? Cara, para mim, assim, eu, diferentemente do Paulo, assim, eu nunca tinha muito definido a questão da minha vida, assim, vou ser pai, cheguei a fazer discernimento vocacional até junto com o Diego, né? Sim. O Diego foi lá, né? O padre falou assim, não, acho que não é para ti, né? Eu continuei lá um tempo, daí eu falei, acho que não vai dar, tinha começado a fazer faculdade e tal, né? E E daí, assim, no final da faculdade, casei, e daí, depois, logo em seguida, a gente já teve um filho, assim, né? É, e, assim, as coisas foram acontecendo na minha vida, né? Eu não planejei muito, assim, questão de ser pai e tal, de consolidar a família e tal, mas eu vejo que é um caminho que aconteceu para mim, assim, né? Tipo, eu sou meio desse jeito, assim, né? Principalmente quando eu era mais novo de assim, as coisas para acontecer, elas tinham que tá num caminho certo. Tipo, simplesmente, o caminho foi para cá, direcionaram, eu tava indo, né? Não tive muita iniciativa na vida. Mas o que é legal, né, essa questão da paternidade, porque assim, junto com a paternidade vem a família, vem responsabilidade e tal, né? E assim como o Paulo também casei cedo, trouxe essa questão da responsabilidade para a minha vida que eu acho que para mim foi excelente, né? Porque, pô, quando você tem um filho, a tua régua é diferente, né? Você não, tipo, trabalha simplesmente, pô, para, sei lá, comprar roupa para ir passear, né? Tu tem que guardar uma grana, você sabe que tem uma questão de conta de casa, pessoas que dependem de você, tanto financeiramente quanto É verdade. afetivamente, né? E a vida adulta, né? E ela, para mim, ela chegou meio que assim, eu não fui pego meio de surpresa. Falei assim, vou chegar, eu vou casar, daí depois tive filho, eu achei que seria fácil, né, que eu ia viver que nem adolescente, né, e não é bem assim, né, efetivamente a vida, ela dá uma guinada, assim, né, e hoje vejo que o sentido da minha vida é esse, né, não tem muito como escapar
dessa questão dos vínculos familiares que a gente criou durante a vida, da vida, perdão, porque a gente começa a construir a vida junto, É né? verdade. Isso é muito legal. Esse lance da honra, que pra mim pesa bastante, assim, eu tenho uma historinha que pra mim é bem interessante. Quando eu tinha, sei lá, uns 16, 17 anos, eu li um livro chamado, o título é Universo numa Casca de Nós, do Eu Stephen lembro Hawking. de você lendo esse livro. Sério? Sim, eu Cara, também lembro. muito massa, recomendo. Se Que é um quiser explodir a título, mente, é uma tradução de título horrível, né? é Porque verdade. in a nutshell é um termo em inglês que quer dizer em resumo, né? Boa. Então, The Nossa, Universe in a perfeito. nutshell, né? Você vê nas séries assim americanas tudo quando o cara fala in a nutshell, ele tá falando, ó, em resumo, foi isso aqui que aconteceu. Então, a brincadeira do Stephen Hawking era falar, pô, vou falar do universo, algo muito grande em resumo. E daí virou universo, virou literal. É muito ruim essa tradução, cara. Bem colocado, Diego, bem colocado. Mas o livro ele vai para um outro caminho totalmente diferente da história da paternidade, mas eu tenho um link com esse assunto, com esse livro. A capa desse livro, na versão que eu li, eu tinha essa idade aí, 16, 17 anos, eu tinha vontade de fazer tatuagem, né? Na época eu já era careca, e eu tinha vontade de fazer uma tatuagem, um átomo de um lado da cabeça e uma molécula de DNA do outro lado da cabeça. Graças a Deus eu não tive dinheiro para fazer isso, nada contra quem fez, né? Tatuagem na cabeça, mas acho que hoje eu estaria um pouco arrependido. Mas a terceira tatuagem que eu queria fazer, por causa desse livro, vou até tentar mostrar aqui, não sei se vai dar para ver, mas era essa aqui, ó. É o Einstein. É, Deixa eu ver, não. deixa eu ver, deixa eu ver. Aí, ó. Né, ficou estourada a imagem, mas agora Depois tá o nosso explicando, deu editor para vai entender. colocar a figurinha lá. Mas é uma caricatura do Einstein, cara. E eu era fã do cara. Pô, preciso fazer essa tatuagem. Até eu tava trocando uma ideia com o Diego antes, e ele lembrou dessa história, achei massa. E, meu, eu queria fazer essa tatuagem. Falei, cara, vou fazer a tatuagem do Einstein, fazer a tatuagem do Einstein, aquela caricatura é massa. Tá naquele livro, tipo, eu não tinha visto essa caricatura em nenhum lugar antes. Mas não tive dinheiro para fazer a tatu na época. Depois, eu já tava trabalhando, já tinha. Não, já tava com uns 20 anos, eu acho, cara. Não tinha feito nenhuma tatuagem ainda tava com aquela ideia na cabeça. Mas daí eu li esse livro aqui, ó, que é a biografia do Einstein. Cara, quando eu li esse livro aqui, eu decidi que eu não ia fazer tatuagem do Einstein, a caricatura do Einstein. E assim, não me entendam mal, né? Não é um julgamento, é uma questão de opinião, né? É uma coisa minha, assim. Eu tenho algumas tatuagens e eu falo, né? As minhas tatuagens todas elas têm um significado bem profundo para mim. Nada contra quem faz tatuagem tipo só pela beleza e tal, pela arte, assim. Acho super legal também, mas eu tenho para eu fazer tem que ter um negócio profundo ali. E no livro, cara, conta que Einstein teve uma filha e na época ele não era casado ainda, né, quando a mãe da filha dele engravidou. E para a sociedade na época, isso poderia impactar a entrada dele no escritório de patentes, né? Descobrir que ele tinha tido um filho antes de casar. E ele decidiu manter isso em oculto. Ele não contou para ninguém que ele ia ser pai, ele não contou para ninguém que a filha dele nasceu. E, assim, pelo livro, não deixa claro, mas é o que dá a entender, e se você pesquisar, isso não está claro ainda. Isso foi aparecer, a história da filha dele, em 1986, cara, o ano que eu estava nascendo. Foi aparecer a história que a filha dele tinha nascido, que já, ele tinha tido uma filha e tal. Mas, para resumir, ele não assumiu a filha dele. E, cara, aquilo pesou para mim demais, assim. E eu lembro eu contando essa história para minha esposa, da história da tatuagem, eu falei, cara, eu queria muito fazer aquela tatuagem do Einstein, mas eu não vou fazer. Porque para mim, tudo que o Einstein fez, né, como cientista fantástico que foi, né, contribuindo assim para a humanidade com tudo que ele construiu e descobriu e tudo Sim, mais, não vale a decisão que ele tomou de não ter assumido a filha dele. Isso para mim é uma questão de honra sim, e isso pesou demais. E não vou dizer que eu ainda não tenho a vontade de fazer tatuagem, porque a vontade eu continuo tendo, mas a decisão foi meu, sim. aquilo para mim pesou mais. Tem Então histórias esse lance da semelhantes com honra, Jobs também, né?
Jobs também teve verdade. problema de reconhecimento da filha. É bem isso. Então, esse ponto da paternidade, do reconhecimento, talvez mais para frente a gente fale um pouquinho da minha história pessoal, mas isso pesa demais. Sim. E eu até estava pesquisando, cara, no Brasil, é, no Nordeste, né, a média no Brasil é cerca de 6%. 6% das pessoas que nascem não têm o nome do pai na certidão de nascimento no Brasil. Esse número oscila de estado para estado. No Nordeste, isso chega a 10%. Então, 10% das pessoas que nascem lá são registradas apenas pela mãe. Aqui no Sul, isso é um pouco menor, mas na média bate esses 6%. Eu era um desses É, números, já conta essa história pra galera. Que eu acho, é, e, Fala aí, Tiagão. eu acho que assim, né? Eu vejo a questão da paternidade muito ligada à questão da vida adulta, né? E de masculinidade mesmo, né? Sim. Que é muito próprio da paternidade. E a gente tem essa crise de masculinidade hoje, né? Tanto nas gerações passadas, nossos pais, a nossa também, Sim. assim, né? Pô, é uma luta enorme, assim, a gente chegar e efetivamente fazer algo assim que é mais de homem, por exemplo, o serviço braçal, né? Tipo, às vezes até algumas coisas que eram próprias de homem, assim, tipo arma, cigarro, lutas, né? São coisas que são um pouco mais censuradas, não são muito, tão muito aceitas assim na sociedade, né? E eu vejo essa questão, né, do pai longe, né, e de não assumir essa responsabilidade bem crítico, né? E eu achei legal, não sabia disso que tu tinha contado aí, Paulo, da questão do Einstein, dele não ter assumido a filha e para ti ser tão significativo, porque você olha assim, pô, a pessoa fez tudo, entendeu? É uma pessoa referência na área tal, mas ele não conseguiu construir uma família, É né? verdade. Ele não tem assim, não tem o legado, pô, uma fundação ou algo do tipo, que é próprio, por exemplo, dos grandes fundos hoje do Brasil não, mas do mundo, assim, né? Eles são Uhum, baseados em famílias patriarcais, né? E a família ela tem uma estrutura de poder, Sim. né, que a gente é, pode replicar dentro de casa. Né? Eu falo uma estrutura de poder assim de educar a pessoa, de construir o caráter, de fazer com que essa pessoa ela consiga produzir valor para a sociedade. Né? Isso perfeito. até é um tema de produzir valor é bem legal para discutir num outro podcast e tal, né? E eu vejo que a gente subestima essa questão da força que tem uma família, né? Porque assim, há muito que a gente acaba comentando, vou entrar na política, vou trabalhar, ganhar bastante dinheiro, vou viajar, tal, e no final das contas tudo isso é fumaça, né? E é Sim, verdade Verdade. que é fumaça, porque o que você vai deixar efetivamente para uma próxima geração é o que você acabou fazendo em casa, que sim. isso é cristalizado nos filhos. É, Cara, muito, muito profundo isso aí, cara. É, é uma visão Falei, Diego. que eu tinha muito forte já desde a adolescência e se mantém até hoje, que é bem essa que o Thiago falou. A diferença entre, eu até falava nas minhas pregações lá na adolescência, e até hoje isso é muito real para mim. A diferença entre comida sólida e vapor. Né? Às vezes, uma panela grande, eu imagino muita coisa na vida como um panelão daqueles, né? De cozinha industrial, onde 90% da panela é vapor e 10% é comida, né? E muita gente só vive no âmbito do vapor por vapor. Eu não quero dizer que ele não é importante, que ele não agrega, às vezes, um sabor ou uma temperatura ou alguma coisa assim, mas não deixa de, não mata a fome, né? E é justamente a glória e o dinheiro e o bem-sucedido e olha tudo isso aqui que aconteceu comigo, pessoal, atenção, olhem para mim. Que legal, que bom para você. Vamos celebrar essa vitória. É importante também, né? A gente ocupar nosso espaço no mundo,
Mas não esqueça que é vapor. Comida sólida está dentro da sua casa, é a sua esposa, seus filhos, o seu núcleo, o ensino, que a gente vai conversar em outro momento, né? Reproduzir, trazer pessoas para perto de Deus, enfim, um monte de coisa é comida sólida. E um monte de coisa é vapor. É verdade. Es- O... Fala aí, Thiago, quer falar? Posso falar? Tá bom. Antes de tu complementar aí, Paulo, a questão de cultura, né? Eu tive uma preocupação na minha vida, né? Depois daqueles movimentos de Black Bloc lá que ocorreram, né? Do impeachment da Dilma, né? Comecei a ver um pessoal aí diferente e voltei a uma vida de estudar um pouco mais, né? De estudar na faculdade, mas assim, para passar de ano. E depois, tipo, tinha largado uma vida de estudo. Depois eu entendi na vida que a gente tem que ter esse conceito de lifelong learning, né, que o pessoal fala hoje muito, aplicado, né? Você não pode parar de estudar, né? Não é à toa que semana passada aí a gente estava com uns livros aí atrás, hoje eu estou com um quarto, mas do lado que eu tenho outra estante de livros, né? A gente vai. Não é verdade? Antes da gravação, a gente tava tirando sarro do Thiago, falando, pô, semana passada tava com os livros, cadê os livros, cara? Agora tem um fundo minimalista, sabe? Para mas é importante essa questão do estudo dos livros ali, né, e de desenvolvimento da cultura. É, e isso é o que a gente acaba produzindo na família, né? E eu pensava assim, pô, vamos colocar o que que eu estou entendendo por cultura que eu desse um dilema assim, né? Porque um pessoal fala assim, tu tem que trabalhar culturalmente, né? Você precisa desenvolver uma cultura, você precisa com que as pessoas tenham, sei lá, uma cultura conservadora, uma cultura comunista para que chegar e ter algum aspecto e né, como se é não um envolvimento, mas uma mudança política, né? E eu não conseguia entender, falei, calma, o que que é esse negócio de cultura? Eu tinha essa angústia para dentro de mim, né? Eu identifiquei que a cultura é exatamente a gente trabalhar essas questões que nós temos no dia a dia, né, para que tenhamos uma resposta mais rápida, né? Por exemplo, uma cultura, né, pô, de celebração, né? Por exemplo, a gente tem as rotinas de café da manhã, de almoço em família, tipo, A mesa, domingos né? especiais, mesa, esses pequenos assim hábitos que a gente vai cultivando em casa que a gente acabou perdendo assim, né? Porque acho que eu, o Paulo, o Diego, assim, às vezes a gente teve que se virar meio sozinho, né? Então assim, a gente almoçava meio sozinho, né? Tipo, uma hora a gente, uma hora a irmã, pela questão das rotinas e perdemos esses hábitos assim, né? Que a gente vai. Eu vi também quando fui estudar a questão de branding, né? Tipo, você vê as questões assim de construção de marca, né? E um dos aspectos de pilares de marca é você ter os rituais, né? É verdade. E o ritual é uma coisa que vai solidificando a cultura da casa, vai fazendo com que o exemplo ele fique mais forte, a repetição fique mais óbvia, né? E que as decisões elas sejam mais uniformes, que é o que a gente tem de desafio dentro da nossa família, né? Desenvolver umas decisões uniformes e sadias, né? Para os nossos filhos, né? Porque a gente não vai poder daqui um pouco daqui um pouco eles vão crescer, né? E a gente não vai ter eles do nosso lado. Então, assim, quando estiverem sozinhos, eles têm que saber tomar as decisões certas, né? E é isso que a Pô, gente vai trabalhando dentro sensacional, de casa. cara. Isso que você acabou de falar, eu penso muito isso com os meus filhos, assim, quando eles me trazem alguma pergunta, né? Eu costumo devolver assim, o que que você acha? É lógico, tem algumas coisas que são muito novas para eles, tal, e aí a gente precisa Interessante. orientar mais, né? Contribuir mais. Mas pô, o Thiago tocou num ponto aqui que eu acho sensacional. Como que você resolve um problema, né? Agora pensando assim, você pai, como que você resolve um problema? É, pegando um gancho aqui no outro ponto que eu ia falar, eu li, quando eu descobri lá que eu ia ser pai, eu li vários livros. E daí eu tentava colocar esses, quando o Isaac nasceu, né? O Isaac, eu brinco, coitado, o Isaac foi a cobaia, porque ele foi o primeiro, mas Isso é muito real. eu, O eu tentava primeiro é muito colocar, cobaia. O tentava mais colocar em velho, ele sempre vai prática, se lascar, né?
Sim. Eu tentava colocar em prática o que eu tinha lido, né? E eu ficava um pouco frustrado, que eu falava, pô, não tá funcionando esse negócio, cara. Eu preciso ler outro livro aqui. Até que o dia, pra mim, aquele dia, assim, foi assustador, né? Eu falei agora há pouco, né? Não caiu a ficha, né? Caiu o orelhão inteiro na minha cabeça. Diegão, É, O que é orelhão? Para nova geração, defina orelhão. galera da geração Y aí, pesquisa lá, orelhão. cara, Google você é da Imagens geração e. Y. É droga. É Geração geração Alpha, Z, agora vai. Zoomers. Não, Alpha, cara, é o filho do filho, cara. Então vai. Tipo assim, o Zoomer é tipo o meu filho que tem 17. E o Alpha é tipo as minhas filhas pequenas que tem 5, 6 anos. Eles não vão, Esses não nunca, sabem o que nunca é usaram, orelhão. nunca usaram o que que é orelhão. Eles vão pesquisar depois. Mas o. Até perdi o que eu tava falando, Thiago. Caiu o orelhão Caiu inteiro a na sua Ah, o ficha, cabeça. orelhão o caiu na minha orelhão cabeça, inteiro. lembrei agora. A hora que eu Agora olhei vai. pro Isaac, ele tava me imitando, cara. E não tava imitando, tipo, fazendo piada. Ele tava se comportando igual a mim. E, Diego, lembrei de um negócio agora que foi massa. Uma vez eu postei uma foto em alguma rede social, cara, não lembro qual foi. Eu tava lá em Caraguá já, e você escreveu, até o jeito de andar é igual. Eu E lembro até era. hoje dessa frase, cara. E era, cara. É, Ele anda igual você, impressionante, cara. e eu, cara, aquilo eu falei, meu. Não, não é que não adianta ler, tá? Tem que ler, tem que buscar teoria, tem que buscar colocar a teoria em prática, mas a hora que você colocar em prática, você vai ver que a teoria é um pouco diferente, né? Não é assim, né? Um mais um igual a dois. E eu falei, cara, é o exemplo. E agora, voltando àquele raciocínio que eu tinha começado, quando os nossos filhos olham pra gente resolvendo qualquer problema, né? Pô, você leva uma fechada na rua, você xinga o outro motorista, ou você respira, faz um joinha, Exatamente. Exato. você buzina ou você só segura o teu carro, você olha para tua família e fala, tá tudo bem aí. Cara, o teu filho tá te observando o tempo inteiro, a tua filha tá te observando o tempo inteiro. E eles vão replicar aquilo, né? Isso é pesado para mim, na minha cabeça isso é muito pesado. Por quê? Porque eu sou extremamente falho. Eu faço coisa errada o dia inteiro, né? Eu reconheço isso. Eu vacilo demais, assim. Mas eu fico pensando o tempo inteiro, cara, meus filhos estão me observando, né? Quando eu deixo de fazer alguma coisa, eu faço alguma coisa, pô, quer ver quando dói é quando o meu filho fala, pô, pai, você combinou tal coisa e não fez. Meu, isso é uma facada. E eles Isso para lembram, né? mim, Eles lembram de lembro, tudo. eles gravam. Agora, quer ver sensacional é quando isso acabou de acontecer, agora há pouco aqui, a gente está gravando esse podcast à noite, e o meu filho mais velho estava ensinando o meu filho do meio, ensinando não, estudando para a prova. Eu pedi estudar com o irmão para a prova e eu estava aqui sentado na frente dos dois e o mais velho ensinando do meio ali, ensinando para a prova de inglês amanhã. E cara, eu olhando aquilo e falando, meu, isso é maravilhoso, cara. Porque assim, eu fiz isso com ele, entendeu? Eu faço isso com os outros e tal. E ver ele fazendo aquilo, e às vezes até repetindo um pouco do que eu estou fazendo, né? É o que acontece. E por último, só um gancho aí para passar para vocês, esse lance de estudar com os filhos, eu sempre curti, tá? Então eu sei que eu sou suspeito para falar, eu gosto da aula. A Lu brigava comigo que eu ia ensinar sobre, é, sei lá, átomo com meu filho, eu terminava construindo uma indústria inteira e mostrando para ele onde é que estava o átomo. Mas, voltando aqui, é, o que a gente precisa entender é que quando a escola manda uma tarefa de casa, quando o teu filho tem que fazer uma atividade em casa que não tem condições dele fazer sozinho, não é porque a escola errou, é porque a escola ou qualquer grupo lá quer te incentivar a sentar do lado do teu filho e fazer com ele, porque aquele momento ali vai ficar gravado na memória dele para sempre, né? Adultos têm isso na memória, assim, e os que não têm eu diria que é uma lacuna. Pô, o dia que meu pai fez tal coisa comigo, o dia que meu pai soltou pipa comigo, o dia que meu pai fez a pipa comigo, o dia que eu estudei para tal coisa com meu pai e eu fui bem na prova no outro dia. Então são memórias. E cara,
as instituições elas buscam criar esses momentos porque elas sabem a importância disso e tem tudo a ver com o que o Thiago tinha falado antes. Mas Eu O que assim, vocês queria. acham? Vai lá, Diegão, que você o que pode acontece contribuir também. muito, vamos voltar agora para um bem pé no chão, assim, porque nós três temos essa mentalidade, vamos dizer, esse temperamento um pouco mais fleumático, contemplativo, filosófico, enfim, mas colocando um pouquinho o pé no chão, talvez alguém que está ouvindo vai falar, não, Deus me livre, eu trabalhei o dia inteiro, tenho que comprar cartolina e ficar me lascando e não sei o quê. E isso acontecia muito também nos anos 90, né? Nós somos crianças dos anos 90 e era muito esse clima. Eu não sei se era com vocês, na verdade, mas comigo era. Muito esse clima às vezes até falado, às vezes mais que um clima, como se criança não tivesse sentimento, como se criança quase que sai daqui, é papo de adulto, não se mete, vai pra lá, não enche o saco, né? Como se fosse uma mosca. Né, que tá enchendo o saco e você quer espantar, né? E não era só comigo, tudo que eu olhava ao redor era meio que natural aos pais, né, que foram pais da nossa geração, que hoje estão aí, sei lá, com 60 anos por aí, olhar a criança como um ser que tá ali vivendo, que eu amo, legal, valeu, falou, mas tô alimentando, tá bom, tá indo para a escola, tá tudo certo. Não, não havia essa preocupação como há agora, né? E que, infelizmente, para alguns pais, às vezes realmente não tem tempo e tudo, mas enfim, não havia essa preocupação com o sentimento, com a promessa não cumprida, com o que a criança vai pensar. É claro, tem gente que exagera para o outro lado, a gente pode falar um pouco sobre isso, né? É verdade. Mas os dois exageros é ruim, né? São ruins, né? A gente exagerar a criança sendo tratada totalmente de lado, só faz aí o teu, eu já te dei minha obrigação, não me enche o saco, ou a criança com excesso de zelo, como se fosse o príncipe encantado, né? É que assim também, se a gente for dar uma olhada nas gerações, né? Por exemplo, assim, a gente tem hoje os boomers, né? Nós temos o pessoal chama de X, nós millennials, né? Os nossos filhos boomers ou alpha, né? É, o que aconteceu? O boomer, ele é a família que a gente foi criada com um monte de primos, sabe? Então os caras, eles assim, tinha aquela força da família muito assim, é, construída e necessária, né? Porque assim, o pai estava lá, tinha que fazer só o pai às vezes trabalhava, a mãe tinha que cuidar da casa inteira, os filhos eles ficavam na rua, o mais velho cuidava do mais novo, tal. Então você tinha esse ciclo ali de família, né? É, quando para os nossos pais, eles já tinham uma ideia um pouquinho mais assim, pô, vamos ter menos filhos, os caras vão dar prioridade para o trabalho, vão construir riqueza, né? E nós fomos criados assim, mais assim, pô, como eles têm que trabalhar, ter que se virar aqui. Então, a gente Sim. tava se virando, né? Era a Pô, geração do se Diego vira, Paulo, né? sim, Diego Paulo, a gente era o apoio um do outro, a gente era meio quebrado de dinheiro, cara, um ajudava o outro, cara, com alguma brincadeira, algum um entretenimento, né? Às vezes um rolê, um pagava uma vez, o outro pagava outra, sabe? É, então nós fomos nos ajustando. E a nossa geração, assim, até por essa questão de trauma, às vezes nós nos preocupamos muito assim, pô, como a gente vai educar nossos filhos, né? Eu É. vejo muito isso, né? Tem gente que, pô, tá largado, fala, não aprendi, meus pais não me criaram, também não vou criar meus filhos e, tipo, seja o que Deus quiser, né? Temos computadores, temos celulares e isso que educa nossos filhos. Mas a gente, se eu vejo essa preocupação tanto do Paulo e uma angústia também que eu tive é de a gente chegar e tentar assim, pô, temos que trazer alguma coisa de qualidade, né, para as crianças, que ele tem que formar pessoas de verdade, não pode deixar como a gente foi criado, né? Então isso fez com que eu também, pô, fui ler livro pra caramba, fui estudar educação clássica para entender, tipo, pô, como que estudava, pô, questão de homeschooling, é, filosofia. Nossa, eu fui assim, tipo, bem fundo, né, nessa questão, e para chegar e poder dar um suporte pro meu filho. Então, assim, pô, todo mundo é meio doente, mas não é, cara. A gente tem uma personalidade assim, a gente não sabe tratar isso. Os professores, assim, têm dificuldade de tratar, né? Nós, como pai, não temos dificuldade de tratar.
E assim, a jornada, né, da paternidade para mim foi muito de estudar e assim, pô, como que eu consigo ajudar meu filho? E daí a gente descobriu que só tipo, a formação, apesar de ter estudado em escolas legais, não era muito boa, que assim, não conseguia acompanhar, né? Eu parei um ano, né? Tava trabalhando em casa com alguns serviços ali, né? Então eu tinha uma liberdade maior. Então eu fiz homeschooling com o Daniel. Pô, com a questão da educação personalizada ali que eu consegui fazer com ele 2 horas por dia, hoje ele consegue desenvolver uma autonomia. Só que foi aquela coisa, a gente teve que Muito se legal. doar. Eu tive que largar a mão, assim, um pouco da minha vida profissional, né? Eu falei pro Diego outra vez, né? Em transição de carreira, né? O que é. Quando o cara fala isso, não é que ele está em transição de. Às vezes é transição de carreira, mas geralmente é porque o cara Tá saiu, né, desempregado. da empresa, está desempregado, né? Eu estava em transição de carreira naquele momento. E eu falei assim: ah, pô, tô em transição de carreira, vou fazer assim, Faz textão vou no LinkedIn. fiz testão no LinkedIn e daí aproveitei e encaixei ali, acho que uns 6, 8 meses de homeschooling com o Daniel, que assim, eu vejo que foi é, pô, substancial para a vida dele. Pô, hoje em dia ele chega assim, ele senta e, pô, o moleque estuda sozinho, sabe? Não tem, eu Pô, não mas estudava sozinho na idade dele. deixa eu fazer E uma conseguiu pergunta para desenvolver isso. vocês. Nessa linha que você falou, Thiago e Diego, da galera que vocês convivem assim hoje, né? É, veja, tanto exemplo que eu dei quanto o exemplo que o Thiago deu ali, deu para ver assim uma preocupação, né? Cara, o que que eu posso fazer, né? O que que o meu filho está precisando, coisa nesse sentido. Agora eu vou pegar aquilo que o Diego falou agora há pouco. Cara, vamos pro comum, né? Pro que tem mais hoje. Na visão de vocês, o pessoal se preocupa mais com os filhos ou se preocupa menos? A dar mais atenção para os filhos ou dar menos atenção e boa sorte, tomara que o YouTube ensine? Interessante. Ó, eu vou aproveitar esse gancho dessa pergunta e contar um pouquinho da minha vida que eu falei que eu ia, né, contar lá atrás. Eu, como já disse no primeiro episódio, criado pela avó e tal, porque o que que aconteceu? Meu pai e minha mãe nunca tiveram um relacionamento. Eles ficaram, né, uma, duas, três vezes, enfim, não sei. Nem E eu sei. E tá tranquilo e veio eu. E na época, assim, meu pai. Tanto que, olha que curiosidade interessante. Eu nasci no dia 2 de julho de 1985 e eu tenho uma irmã que nasceu no dia 3 de julho de 1985. Então eu sou mais velho por um E dia. Só que são de mães diferentes. Ou seja, e o meu pai, não sei se ele já estava com um relacionamento com a mãe da minha irmã na época, e a gente se dá super bem, eu e minha irmã, eu tenho várias irmãs, enfim. Mas o meu pai casou com a mãe da minha irmã, não com a minha, entendeu? Eu não sei se foi uma traição, né? Se eles já estavam em namoro, enfim, mas efetivamente depois que nascemos, né, os dois, ele casou com a mãe da minha irmã. E foi viver a vida, né, e tudo mais. E eu fui conhecer ele com 12 anos. E até os 12 eu era Diego Luiz Perli, e só a partir dos 12 que eu virei Diego Luiz Perli Monteiro, né, que foi reconhecido. Tem até na minha, eu já tinha carteira de trabalho, pra você ter uma noção, e tem até uma observação na minha carteira de trabalho, reconhecimento de paternidade, né, enfim, umas coisas assim. É, E por que que eu estou contando isso, que eu acho interessante contar isso, eu já vou linkar tudo. É, Criado pela avó, enfim, sem referência masculina, fez falta. Tem algumas histórias assim que até o meu irmão fala que ele acha bem pesado. História simples. Por exemplo, eu lembro de com 12 anos a minha barba começar a crescer, aquela penugezinha de adolescente, né? E a minha avó deu risada, mas tá, toma, comprou lá um Presto Barba pra mim, né? Ninguém nunca me ensinou. Eu realmente não sabia fazer, não tinha YouTube. E eu fui fazer, e na hora de limpar a lâmina, eu passei o dedo assim. Ai, cara. Cortou, lógico, né? Cortou feio. oh, Profundamente.
Tá, legal, nossa, que burro, mas realmente era Não, um, cara. não É o é, básico, é o básico. não tem ninguém que soubesse, né, para poder me falar como é que fazia barba, por exemplo, né, ou como funciona para, enfim, ter alguma dinâmica com mulheres, né, enfim, daí faz um monte de cagada, né, então não há essa referência. E hoje nós temos que ser pais sem ter o privilégio de falar assim: olha, tem algumas coisas que eu acho que o meu pai acertou e eu vou replicá-las, e outras que eu acho que o meu pai errou e eu Boa. irei corrigi-las. Nós não temos esse privilégio. A gente tem que ir tudo pelo tato. Por isso que, às vezes, a galera que está nos assistindo fala: Meu Deus, são os pais mais nerds da história, que foram ler livros depois, né? Não, é quase que desesperador, né? É quase que Faz sentido. é uma vibe diferente, é uma vibe mais do, meu Deus do céu, como faz isso? Eu não Como faço é que faz pra fazer os ideia. troços direito? Porque eu não sei como que um pai educa, cria, se faz presente, dá bronca, né? E o que traumatiza, enfim, são várias questões a serem observadas e a gente, como pai que ama os filhos, efetivamente se preocupa com isso, né? Poxa, eu não quero machucar, eu quero criar cidadãos honrados para o mundo, né? E essa falta de referência, ela faz muita falta e por isso estudamos. Mas voltando para a sua pergunta, eu acredito que a gente vem, e não é só nós três, tá? Pelo que eu converso aí, é uma geração inteira. Eu já vi gente até chamando a nossa geração da geração esquecida. Porque de certa forma foi meio, né? Tirando exceções, às Aham. vezes tem algumas famílias mais que prezaram mais pelos filhos, né? Enfim, alguns núcleos específicos, mas em geral. A vibe de quem foi criança nos anos 90 era os tio no churrasco largando as crianças no canto. Todo mundo viveu isso, né? Não tinha esse extra cuidado, né? Hoje existe quase que, na minha visão, né, já dando a minha opinião agora, quase que errando pelo exagero, errando por talvez uma vontade de não acontecer com o seu filho o que aconteceu com você, né? Querendo que seu filho fique bem, que dê tudo certo, mas isso é muito maluco, né? Porque acaba causando um outro efeito do excesso de zelo aonde é o alecrim dourado, nada é culpa dele, não foi você, tá tudo bem, a culpa é de quem deixou o copo no canto da mesa, não de quem derrubou quando passou, né? É uma vibe, Muito bom. aham, é essa vibe, né, dessa geração muito do não fui eu. Não tenho culpa, não, é por causa do outro, enfim. E é difícil, né, a gente fazer previsões. Seria até meio tolo se isso vai dar certo ou não, né, no mercado de trabalho, em momento, né, para o qual a gente está preparando os nossos filhos, mas que dá medo dá, né? Porque normalmente nós aqui já somos mais líderes, né, aonde estamos empresarialmente, vamos dizer assim. E a gente vê como coisas que não são bem apreciadas dentro do universo corporativo atual. E se isso não mudar tão rápido, assim que eles entrarem no mercado de trabalho, continuará não sendo bem visto essa questão Exatamente. de não assumir culpa, de não puxar a bronca para si, de ter Como assim eu tenho preguiça que para fazer isso? tudo, de ter preguiça para tudo, de não ter foco, a questão das telas, né, que destrói muito o foco, a concentração, a endorfina barata, né? Que os vídeos curtos Verdade. trazem. Então, tudo isso está acontecendo ao mesmo tempo. E eu não sei o que será do futuro, mas que preocupa o coração de um pai, preocupa, claro. Eu vejo que é principal nossa responsabilidade nesse ponto mesmo, né? Porque assim, a nossa responsabilidade é formar o caráter das pessoas, né? E começa formando na nossa família mesmo, né? E assim, como
o Diego comentou muito, né, a questão da gente aprender tateando, né, por tentativa e erro. A gente lê o livro porque a gente pensa não, né? É, você lê alguma coisa, uma referência para você tentar replicar aquela experiência, né? É por isso que uma boa curadoria de livros é espetacular, né? Então, você tem que ler algo que realmente você vê que é testado, que funciona para você errar menos, né? É, eu, assim, acho que o ponto comum que nós três temos aqui é a questão do pai, né? Não muito presente, né? O do Paulo eu não conheço, o do Diego eu fui num Nem churrasco lá, eu. conheci ele. O... Fazendo brincadeiras pesadas aqui, ó. O meu, Ah, eu tenho essa liberdade comigo mesmo, né, cara? Eu tô no meu lugar de Fala. fala. Eu tô no meu lugar de fala, amor. não, mas cada lugar de fala dele, mas assim, tipo, eu tive um pai, mas assim, ele tava lá em casa, assim, até uns 10 anos, mas Até você assim, ter nunca 10 anos de idade, foi. isso, não? Eu acho que sim, eu acho que isso Ah, tá. separou, tinha uns Só pra 10 entender. anos, um pouco antes de entrar no, segundo diz a minha esposa, no amor da minha vida, que era o grupo de jovens, onde todos nós nos, foi nosso elo de integração, eu, Paulo e o Diego, Onde né? nossos caminhos se cruzaram. Os caminhos se cruzaram, mas eu vejo muito disso que, assim, apesar de eu, talvez eu tenha um pouquinho mais de presença de pai que vocês, mas assim, não tive nenhuma experiência assim, falar assim, pô, levei meu filho joguei futebol com meu filho, fiz aquilo com meu filho. Um dia eu passei em tal lugar com meu filho, fui no parque tal, fiz isso, fui no jogo de futebol, fiz aquilo, que são experiências que são legais para que as crianças tenham, porque assim, é muito do que o Paulo colocou assim, né, na nossa discussão anterior aqui, antes de a gente entrar, da questão do exemplo, de você estar ali Sim, presente, né? É importante essa presença, como que a gente reage a alguma coisa, porque efetivamente nossos filhos nos imitam, assim, a gente tem uma reação mais nervosa frente a uma situação crítica, ele vai ter uma reação mais sim, nervosa em reação, né, sim. em relação à situação mais crítica. Isso é E isso é fato. muito, muito real, né? Então a gente tem que se policiar. Até tem já fui, eu sou chique agora, mais ou menos, né? Mas já tive um diretor espiritual, né? O diretor espiritual falava assim, que os filhos imitam os defeitos dos pais. Essa É Faz verdade. sentido. frase, ela É chega e muito corta o coração. verdade. Ai, como Ela corta o vai e coração. corta o Porque coração, as qualidades né? parece que eles. Não, não, essa não. Agora os Uhum. defeitos é copia igualzinho. E E é, eu, é o dia impressionante. que isso mais doeu em mim, Thiago, falando muito a real aqui, ó, foi o dia que eu vi o meu filho mais velho dando bronca nos irmãos, igualzinho a mim. Igual, igual, mas era igual, o tom de voz, o olhar, assim, ó. E na hora eu olhei e falei, cara, não pode fazer isso. Pensei comigo, né? E imediatamente, naquele instante, eu falei, mas eu faço igual. Eu falei, putz, tem que Como é que eu mudar vou ser primeiro. esse hipócrita, né? Não, É, isso é mas, muito Isso cara, sabe sério, o é, que cara. que é legal? Não é questão de hipócrita, porque a gente não faz isso, tipo, deliberadamente. O hipócrita, ele fala assim, meu, eu é sei que o verdade. negócio é errado, mas eu vou botar a minha máscara aqui, vou fingir que eu sou uma pessoa perfeita e vou fazer aquilo e, tipo, tá tudo bem. A gente faz isso porque é falta de qualidade, de virtude mesmo. E o legal de olhar para os filhos e ver que eles fazem isso errado, igual a nossa, o que nós fazemos, é que a gente fala assim, meu, eu preciso melhorar. É uma Boa. cordinha que puxa para a gente, fala assim, meu, eu tenho que É ser melhor, verdade. cara, porque assim, senão eu não vou fazer uma pessoa melhor. E assim, já chega a minha ruindade, né? Vamos É deixar verdade. isso, né, cessar aqui. Eu acho que é uma Também baita para de uma também lição que os filhos para ensinam para gente. para contribuir sobre o exemplo que o Paulo trouxe, esse assunto eu não contribuí ainda. Eu estava lembrando de uma história que aconteceu num churrasco que a gente fez aqui em casa um mês atrás. A gente fez muito poucos churrascos nessa casa, Chama, chama, chama. acho que uns três na história, né? De 2 anos e meio nessa casa aqui. E o último foi há um mês atrás, mais ou menos. E eu estava conversando com um casal, tinha dois casais de amigos meus aqui em casa. A gente estava conversando e tudo mais. E eu estava falando para eles, tá até aqui, eu estou trabalhando nele agora. Eu estou escrevendo um livro
E aqui é um terço da primeira versão do livro, né? Estou escrevendo, revisando e tal. E para quem não sabe, eu também amo gravar curso, amo dar aula, amo ensinar e estou escrevendo o livro para. É meio autoajuda, né? A verdade é essa, mas uma autoajuda mais prática, assim, com exercícios e tudo, é bem bacana, que tá ficando. Depois, uma outra oportunidade, posso falar mais sobre ele. Mas eu estava me abrindo com eles no churrasco, e aqui eu também me abro com vocês todos, sobre uma angustiazinha que eu tenho, assim, deles não me ouvirem, né? Dos filhos não ouvirem a gente. Porque eu tenho essa parada de professor, de querer ajudar, querer ensinar, querer mostrar, e não ouve, mas não ouve, não adianta, não ouve nada, zero. Né? E você, porque é complicado, porque é um caminho que meio que você sabe que vai dar bom, né? E o que vai dar ruim, e quer orientar por amar, né? E não querer que a pessoa se machuque, mas a pessoa. E é natural, a gente também, como adolescente, enfim, não ouvia muitas vezes, né? Quem queria nos indicar o caminho. E daí eu tava falando para ele sobre isso. Poxa, eu que gosto tanto de falar, de ensinar, ensino tanto os filhos dos outros, né? Quando eu dou curso para adolescente e tal, os meus não me ouvem. E daí, falando sobre o exemplo, esses casais de amigos falaram exatamente isso para mim. Eles falaram, mas eles têm em casa. Eles estão olhando o tempo todo o que que você está fazendo. É verdade. Isso bateu de um jeito, rapaz, porque é exatamente isso. Apesar da gente querer, aqui em casa, na dinâmica aqui de casa, eles chamam de discursinho, né? Quando eu começo a querer dar aula dentro de casa, né? Eles chamam de discursinho. Então, apesar do discursinho não colar, o exemplo está sendo dado todo dia. Arrasta, arrasta. Nas horas de trabalho, de dedicação, de entrega, o quanto você, apesar de não ser perfeito, não faz coisas absurdas, né? Não passa, vamos chamar assim, vamos citar algumas, né? Não passa vergonha bêbado, e não trai, e não faz umas lambança, e não fica brincando com coisa séria e tenta realmente, né? Às vezes o filho pode não seguir, mas ele percebe a tentativa. Pô, o cara tentou bastante, mas mais velho, vamos dizer assim, né? Apesar de eu não ter ido no conselho dele e me ferrado depois, ele tentou bastante. Então, tudo isso marca, fica para a posteridade, né? O exemplo de tudo aquilo que você tentou dar de melhor para seus filhos, né? Eu acho legal o ponto de esforço, porque isso exige muito mais esforço da gente lançar o discursinho, né, Diego? É a coisa mais difícil do É, universo é filho, é educar filho. mas além do filho, eu vejo da gente ter essa capacidade de fazer com que o discurso encaixe com a nossa prática. Meu, isso é bem, eu acho bem trabalhoso, bem pesado, porque a gente tem aquela vontade de ser, né? O dever ser tipo Kant, assim, né? O dever ser, né? Mas o que a gente é de verdade são outros 500, né? Mas vou fechar um ponto aqui nessa linha. É, eu, pessoalmente, tenho tido algumas experiências assim que me deixam preocupados com relação a pessoas que eu conheço, né? Próximas de mim, amigos, conhecidos, tal. Vou dar um exemplo bem simples assim, né? Esses dias apareceu eu moro num prédio, num condomínio, e apareceu um menino aqui em casa com meu filho mais novo. Ele falou: "Ah, tá vindo aqui brincar." Eu falei: "Não, não, mas por quê, pai?" Ele falou: Como é que eu venho uma criança aqui na minha casa? Eu não sei quem é o pai, não sei quem é a mãe, não sei onde mora, ninguém me ligou para dizer que tá entrando aqui na minha casa. Não, de jeito nenhum, não, não vai ficar, vai brincar no parquinho. Cara, sabe que Imagina, eu o fico Paulo é tipo Eu te pilhado, cara. entendo, eu já fiz o uma Paulo é tipo aquele dessas. chefe assim, pô, o bicho ficou doente, né? Deu assim, pô, mas tu não avisou que você ia ficar doente? Não acredito, Não, cara, não, que tu nada a não se ver. planejou com isso, cara. Não, tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas enfim, brincadeiras à parte, Mande lá, Paulo. o que eu fico assim chocado, cara, é que para mim é uma coisa tão simples e tão óbvia. É, e daí acontece essas perto de mim, assim, eu falo, cara, como assim?
né? Como é que para eu deixar um filho meu ir na casa de alguém, cara, eu tenho que conhecer a pessoa, né? Tem que, meu, pera lá, cara, bom, como que é o nome daquele professor que dizia tem gente ruim no mundo, Diego? Não vou Professor de lembrar. história do expoente. O Oli? Oli, Oli, o Oli, Oli. Cara, faz Nossa! tempo que eu quero lembrar esse nome. O Oliveira. Oli falava, tem gente ruim no mundo. Quando eu acabava a aula, ele sempre falava isso, e eu lembro dessa frase. Cara, como é que eu vou deixar o meu filho, 8 anos, ali na casa de alguém que não conheço, cara? Mas assim, o que que eu tô querendo dizer com isso? Puxando ali o que eu tinha perguntado, né? É esse detalhe, pô, é esse lance de o que que ele tá fazendo, o que que tá assistindo, esse lance das telas, cara. Vocês devem ter visto aí recentemente aquele lance lá do um jogo. Meus filhos, inclusive, jogam aquele negócio. Que tem um desafio para ganhar Robux, acho que é. Roblox. E eu acho que é Roblox o jogo. E para ganhar Roblox é a a moeda. moeda, Aham. é, fizeram um desafio e a criança tinha que engolir uma lâmina. E ela engoliu, cara, e morreu. Sério? Sério? É Não, não sério, vi cara. isso. Meu, tipo, isso é um exemplo, cara. É um exemplo que saiu na mídia. Olha quanta coisa acontece hoje em dia nas escolas. Cara, eu já fui na escola do meu filho trocar ideia com o diretor, com todo respeito, toda educação. Não sou barqueiro, mas vou lá, falo, cara, ó, tem tal coisa aqui que não tá legal e tal. Mas onde que eu quero chegar com isso, né? E é bem na linha do que o Thiago acabou de falar. Cara, ser pai, a gente tá falando de paternidade, né? Com todo respeito às mães, é um outro assunto, inclusive que eu acho que é importante abordar. Eu brinquei aqui agora há pouco, mas se tem uma coisa que eu sou grato na vida é pela minha mãe. Minha mãe me criou, ela fez o papel de pai e o papel de mãe, e isso é absurdamente difícil, porque é necessário que tenha o equilíbrio, né? O pai e a mãe, eles geram um equilíbrio dentro de casa, quando só tem uma figura, seja o pai ou seja a mãe, isso exige mais, e como o Diego falou, faz falta ao outro lado, para mim também fez. Mas, cara, falando de paternidade, ser pai dá trabalho, né? Se a gente não tá tendo trabalho, se você não tá tendo que se dedicar e fazendo algo que, meu, não era ali a tua vontade de fazer naquele momento, então cuidado, cuidado, porque Sim. você pode estar deixando passar alguma coisa ali que em algum momento pode fazer falta. Porque é É, sobre se posicionar, sobre proibir, sobre ser ruim, ser o vilão. não é ser amiguinho, é ser pai. Exato, é ser É, pai. Eu tenho um exemplo, vou contar para vocês, que aconteceu essa semana passada aqui em casa. O, eu já vou linkar, tá, com o assunto. O meu cachorro, tem um cachorro mais idoso, tá com 12 para 13 anos, o Bart. Ele é a coisa mais linda. Ele é vira-lata. infinito. Hã? Por, Infinito. por que 12 infinito? anos é infinito, cachorro, Ah, né? justo, justo, justo. E ele já é idoso. E ele. O piso aqui da casa é meio que uma lâmina de madeira, assim, né? E tal, e é um pouquinho escorregadio para a pata do cachorro. E eu acho que ele escorregou e rompeu o ligamento do joelho da pata traseira. Então, é algo que não vai Desculpa, curar. é muito louco. O quê? Rompimento de ligamento do cachorro Do é joelho, igual o extraordinário. Neymar da vida. Ah, ele é o E nem Neymar. jogou bola Nem jogou e bola. fez lesão. Olha, Mas não, vai lá. e escuta. E é algo que não vai curar, rompeu, entendeu? Não vai sarar com o tempo. Ele realmente perdeu o apoio da pata, ele não tem mais apoio naquela pata, não funciona a pata. E daí vocês não têm noção o trampo que foi. A gente tá um mês nesse trampo. É, tirar raio-x e daí ver que ele tem displasia, as patas de trás já estão meio cagada e tem bico de papagaio nas vértebras inteiras. E daí Nossa, viu ali aham, Velho, o lance do velho, viu o lance do ligamento e tal. Aí veio aqui em casa cardiologista. A gente não vai no cardiologista. O cachorro teve home, né? Atendimento, home dog home care. care, home home pet care. care, O cara home veio pet com os care. equipamentos, cara, e fez todo o lance de cardiologista, de batimento, todos aqueles exames, né? Eu nem sei os nomes. De cardiologista, fez todos, tirou o relatório completo. Teve exame de sangue, não sei o quê. E semana passada foi para cirurgia, uma grana cirurgia. Gastamos uma nota.
para pôr uma placa ali para daí ele poder voltar a ter apoio. E a gente está dando um monte de remédio para ele, enfim, tá um trampo. Tivemos que pôr um monte de coisa no piso aqui para ele poder firmar a pata e não sei o quê. E ele está se recuperando, está dando tudo certo. Enfim. E daí, eu estava conversando sobre isso com meu filho essa semana. Sabia que a gente ia falar sobre esse tema e estava observando toda essa questão com o Bart, e ao mesmo tempo tive uma questão que eu quis trocar uma ideia com meu filho, e fui falar sobre isso para ele. Falei, cara. Meu filho, o Miguel, tem 12 anos, começou hoje em. Tô muito orgulhoso, eu tenho que falar. Na escola dele tem um pessoal que fica observando, né, quem é que manda bem, e ele foi aprovado para entrar numa turma especial de superdotados. Né? Então ele vai mais vezes Que durante a massa, semana cara. e ele vai Que fazer legal. aqueles certificados e tudo com psicólogo para ver a superdotação dele. Mas enfim, daí eu estava conversando com ele sobre isso, que pensa no Bart, ele não está entendendo nada do que está acontecendo. E agora eu vinculo, né, ao assunto. Para ele, a gente está sendo uns vilão de graça. A gente está maltratando ele para nada. Ele estava bem, ele nem ligava mais da pata tá ruim. Ele estava vivendo a vida dele. Ele é guapecão, ele é vida louca, ele não tá nem aí, não tem frescura, entendeu? E de repente começa a fazer exame, pôr ele numa posição, e pôr focinheira, e furar, e tirar sangue, e raspar o peito para pôr uns eletrodos, e daí ele vai para uma cirurgia, apagam ele, depois ele tá com os cortes na perna, tudo raspado, e tomando trocentos remédios todo dia. Por que que do nada? Ele deve estar pensando, o que que eu fiz para merecer isso, cara? Tava aqui Eu me amando judiando, vocês, né? gente. Tava aqui de boa, quietinho na minha. Me avisa o que que eu fiz, que eu não faço mais, porque vocês estão maltratando feio. E às vezes, não comparando cachorros com crianças, tá, gente? É só para dar o exemplo. Mas Mande, mande. enfim, às vezes é isso. É você saber que ali na frente você não ter criado disciplina, ou não ter criado uma cultura, ou não ter. Às vezes a criança tá, poxa, por que que eu não posso ficar com meu celular a hora que eu quero? Por que que eu não posso tomar o tanto de sorvete que eu quiser? Por que que eu Perfeito. tenho que ir para a escola? Tá entendendo? Por que que eu tenho que ir para a escola? Por que que eu tenho que fazer isso e aquele outro? Que diferença faz comer na mesa ou comer no sofá vendo TV? Que tem se eu quiser ficar, né, no celular o tempo que Eu for? acho que o Diego tem A uma câmera aqui em gente. casa, cara, porque ele tá falando tudo que eu falo pros meus filhos aqui, ele tá falando. Põe eles para assistir esse programa. A gente sabe o que que tem. A gente é o dono do cachorro, entre aspas, gigantes, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas a gente tem a noção mais adulta do geral, do todo, da Sabe o que carreira, da precisa, né, cara? felicidade. A coisa mais fácil do mundo é ser um pai permissivo. É fácil pra cacete. Desculpa o Perfeito. palavrão. É ser um pai permissivo. Pode tudo. Faça o que quiser, do jeito que quiser, a hora que quiser, e nada vai acontecer. É mentira, e você não está amando o seu filho fazendo isso. Quem Perfeito. ama, corrige, quem ama, educa, Isso é quem ama é bíblico. ruim, quem ama, proíbe, quem ama é chato. Você, ó, claro, vamos todos trabalhar aqui para que nossos filhos sempre nos respeitem, mas o bom pai, às vezes, é aquele que é xingado no quarto de portas fechadas pelo filho porque justamente está fazendo o seu trabalho, e é um trabalho, e é difícil. E é difícil porque não é ser um popstar, ter a aprovação do quão legalzão eu sou. Pelo contrário, é ser o vilão que muitas vezes passará a vida toda e nunca será reconhecido, será sempre visto como um chato e está tudo bem, porque o meu trabalho eu fiz. Mas esse, antes do Paulo falar ali, é das referências do pai, né? A pessoa masculina do pai, ele tem muito essa função de moral e de ordem. E, assim, uma referência sólida de moral e ordem faz com que a personalidade da pessoa seja mais estável, né? Quando você tem a ausência do pai, foi algo que a gente percebeu aqui nas nossas vidas, isso dá muita insegurança pra gente, Sim. Sim.
aprovação, né, de um relacionamento, vai pedir para a menina, que nem contei lá, vai, pô, minha esposa, para eu pedir ela em namoro, ela ter que ficar quieta, assim, pô, daquele vácuo, assim, de constrangedor, de uns 5 minutos. Eu falei assim, ó, eu acho que eu tenho que falar, né? Eu acho que é agora, né? E daí, pô, por insegurança total, né? Por não ter um caminho claro, né? E que o pai traz para ele. Eu vou fazer uma piadinha aqui. O Diego chegou e falou do limite de tomar sorvete. Sabe que a gente foi educado, a gente aprendeu isso com o bichinho virtual, o Tamagotchi. É Ah, boa. Dava muito verdade. Se é muito sorvete, sorvete, Ele morre. morria. ele Ele morria, morria. entendeu? Não repitam isso com seus filhos, entendeu? Não se vou Faz ter mais sentido, bichinho faz virtual. sentido. Então, pô, Bem tem uma lembrado. lição aí Bem que a gente lembrado. foi educado dessa maneira. Vocês aprendam ouvindo a gente. Muito bom. Lembrou do Tamagotchi, rapaz. Galera, acho que é bem interessante aí esse papo. Acho que a gente está caminhando aqui até pro encerramento. O assunto, como eu falei lá no início, né? É muito longo, né? Não dá nem para dizer que tem começo e nem que tem fim. É uma vida, né? Acho que é isso, é uma vida. Escolher ser pai é uma decisão pessoal, assim. Talvez, e a gente sabe que isso até certo ponto, né? Não vou entrar nesse mérito, mas acontece de você descobrir que vai ser pai sem estar pensando nisso ou planejando isso. Mas é um fato, isso acontece, né? Dependendo das escolhas que a gente faz, isso acontece. Eu acho que uma coisa que fica para a gente pensar é essa questão assim de, cara, o Thiago falou isso agora há pouco, né? E tem uma frase antiguinha já que eu lembro que eu escutei uma vez e gravei. A gente deve se preocupar menos com o mundo que a gente está deixando para os nossos filhos e mais com os filhos que a gente está deixando para o mundo. Eu acho que isso é uma coisa bem interessante. Pegando o gancho do Diego da semana passada, eu queria que a gente fizesse um comentário aí com relação ao que a gente discutiu até agora, ou outros pontos nesse sentido, que vale a pena deixar de reflexão para a galera que ouviu a gente até aqui, com relação à paternidade. Acho que dá mais uns 27 episódios só sobre paternidade para a gente falar tudo que a gente gostaria. O assunto é profundo, mas eu acho que dá para a gente refletir um pouquinho sobre tudo que a gente falou até agora. Quer puxar, Diego? Não. Puxa você. Eu falo Me aqui, o pega de Paulo já falou, a surpresa aqui. gente Eu falei que ia falar alterna. pouco nesse episódio, já falei um monte já. Eu vou dar um tempo para tu pensar aí, Diego, no Obrigado. roll-up. Mas eu faço um roll-up ali. Acho que ajuda, né, a gente entender, né, qual que é a linha do episódio, né? A gente, primeiro momento, a ideia é centrar na questão da honra, né? De você fazer as pessoas, né, com essa ideia, construir, né? Uma família, as pessoas, uma sociedade, né? A partir do nosso núcleo familiar, muito baseada na questão de justiça, de honra, de saber que é de valores, de ordem. É, e também isso exige bastante esforço, né? Nós partilhamos aqui um pouco dos nossos esforços para que nossos filhos pudessem ser pessoas um pouco melhores, que eles tivessem um pouco mais de capacidade de ir para um mundo fora da nossa estufa, né? E pudessem sobreviver ali, poder combater no mundo, né? Porque uma vez a gente sai do núcleo familiar, que é o mais protegido, a gente tem essa dificuldade, perdão, de equilibrar interesses, né? E na família a gente dá essa liberdade para que eles possam acertar, possam errar. O que eu coloco aqui, né? E eu acho importante esse tema da paternidade é que assim ela acaba sendo a mola propulsora das nossas vidas, né? Isso é o que motiva a Perfeito. gente a trabalhar, o que motiva a gente melhorar, o que motiva a gente a estudar e, e é o eu vejo assim, né? Que é o meu projeto de vida, né? Que tudo acaba tendo que circular em volta dele. Mas infelizmente nem sempre eu tenho essa
consciência. Às vezes eu me disperso por um outro lado, tal, eu falo assim, pô, de repente tô longe do meu núcleo, né? E a família ela serve para mim para olhar e falar assim, meu, o meu caminho tá lá, volta e segue em Tem frente, te esse, orienta. esse norte, esse porto seguro, né? Eu estava pensando aqui, eu acho que se eu fosse pensar, ou imaginar assim, a principal dica que eu daria para um pai ou para alguém que vai ser pai, enfim, que eu acho que fez toda a diferença para mim e eu gostaria muito de ter tido, e sempre busco dar esse privilégio para os meus, não esquecer que o óbvio é um indivíduo, é uma pessoa. E às vezes a pessoa, né, o pai de primeira viagem, sei lá, na loucura do dia a dia, esquece esse óbvio. É um indivíduo um indivíduo separado de você, tá? Que infelizmente tem muito pai tóxico que põe no filho, vai torcer pro meu time, vai É seguir a verdade. carreira que eu quero, vai fazer o que eu quero, vai na direção. É um Tem que indivíduo. torcer pro meu time. Continue. É um indivíduo com seus sonhos, com o seu jeito, com a sua particularidade, com seus receios, que quer ser amado, que tem a sua linguagem do amor. Às vezes a gente fala, né, das linguagens do amor. Eu já cheguei a conversar sobre isso com amigos meus, e eles nunca tinham nem parado para pensar nisso. Né? Pô, qual que é a linguagem do amor do meu filho? Qual é o temperamento das 5 linguagens do amor? Qual dos 4 temperamentos lá é o do meu filho? Pô, você fica pensando na análise do feedback do teu colaborador, mas não pensa na análise do seu filho, né? Qual que é o temperamento dele? Será que ele é um sanguíneo, um fleumático, enfim? O que que ele gosta? O que que ele não gosta? E acelerar isso, sabe? Eu sei tomar cuidado, claro, para não errar pelo excesso de zelo, mas a gente, eu acho que nos anos 90 era muito coerbido assim a ir numa direção de todo mundo, né? Aqui em casa, pô, assim, a gente, claro, educa, né? Proíbe o que é errado, mas qual que é a pizza que você gosta? Qual que é o sabor que você gosta? Qual que é o, sei lá, a bolacha que você gosta? Não é a que tem. É, de certa forma, não mimar demais, não, né, ficar em cima demais, mas também dar condições, dar ambiente para aquele ser humano florescer e se desenvolver para ele parar para refletir no que ele gosta, parar para refletir no que ele gosta de fazer, no que ele gosta de comer, da onde ele gosta de ir, onde ele se sente confortável. Não é porque para você é confortável um estádio ou é confortável determinado ambiente que para ele é também. Às vezes não é. Às vezes não é frescura. Às vezes não é que ele é mimizento, às vezes realmente, como indivíduo, pode se passar de 60 anos, aquele ambiente continuará não sendo confortável para ele, pois ele é um indivíduo. Então, acho que uma das coisas principais de reflexão que eu deixaria é não esquecer de refletir sempre sobre o indivíduo que seus filhos são, né? Muito bom, muito bom. Fico até sem palavras aqui, ó, depois de vocês. Mas o que eu acho que vale a pena complementar é, cara, assuma suas responsabilidades, né? Diria, com todo respeito a qualquer outras questões aí que não estamos entrando no mérito nesse momento, mas diria um amigo meu assim, seja homem, né? Então Sim, assim, pai é pai, cara. Pai é pai, e se você assumir de fato essa responsabilidade, você vai se surpreender. O Thiago falou agora há pouco, o Diego falou algumas coisas bem interessantes também nesse sentido, que é assim, você vê os teus filhos vencendo, se tornando homens e mulheres de honra que levam aquilo que você buscou ensinar para eles para fora da tua casa, cara, isso não tem preço. Não tem preço. Eu brinco, né, que meus filhos desobedecem, brincam, fazem bagunça, dou bronca, tal, aqui em casa, mas quando eles vão para fora, e daí vem um pai, uma mãe, um professor e fala: Cara, como teu filho é educado, cara, como teu filho é sensacional. Meu, aquilo me enche de orgulho. Eu falo: Cara, é meu filho, é meu filho. sim, é Porque, assim, maravilhoso. dá trabalho,
mas não existe preço que pague. Esse sentimento de ver a vitória de uma outra pessoa, ter passado pela tua vida e ele vencendo lá, cara, meu, eu quero que eles voem, voem, Sim, mas que sempre tenham honra e nunca tenham vergonha do que eles estão fazendo em qualquer lugar que estejam. Mas sim. para isso eu tenho que dar o exemplo. Tem que criar o filho para fora, criar o filho para o mundo, e eles têm que ser melhores que a gente, né? Boa, Não ficar competindo, né? Pelo contrário, eu tô te criando para você ser melhor que eu. exatamente. Galera, acho que é isso. Resenha da boa mesmo, rende, dá vontade de continuar falando, mas vai ficar para o próximo episódio. Beleza? Muito bom. Obrigado pelo carinho, pela atenção de todos aí, gente. Aquele abraço. Aquele abraço. Falou, pessoal.